Olá pessoal, a aula de hoje é sobre o capítulo 3, composição de movimentos. Nós vimos na aula anterior a composição de movimentos na mesma direção. Hoje nós vamos ver a composição de movimentos em direções diferentes. Outra forma de se pensar na composição de movimentos é considerar que o movimento de um objeto resulta de dois ou mais movimentos retilíneos ao longo dos eixos ortogonais. Ao estudar o lançamento de projéteis, Galileu Galilei incorporou a separação do movimento em duas componentes perpendiculares. Deste modo, a decomposição de movimentos se tornou um método bastante eficiente para equacionar alguns problemas da física. Galileu propôs o princípio chamado princípio da simultaneidade, ou também conhecido como princípio da independência dos movimentos simultâneos. Esse princípio afirma que quando um objeto apresenta um movimento em duas ou mais direções, esses movimentos podem ser analisados separadamente. Ou seja, o movimento em cada direção ocorre de forma independente, sem que um influencie o outro. Entretanto, esses movimentos têm algo em comum, eles ocorrem no mesmo intervalo de tempo. Então, vamos tomar o seguinte exemplo. Considere aqui um rio e as suas margens. O barco parte do ponto A e se movimenta com velocidade perpendicular à margem do rio em direção ao ponto B. Por causa da correnteza do rio, o barco não chega no ponto B, ele chega no ponto C. A velocidade do barco para percorrer a trajetória do ponto A para o ponto B, nós vamos chamar de velocidade B. Mas o barco é arrastado para o ponto C com uma velocidade da correnteza que nós vamos chamar de velocidade C. E a velocidade resultante, partindo do ponto A e chegando no ponto C, nós vamos chamar de velocidade resultante, simbolizada por VR. Pelo princípio da simultaneidade, o intervalo de tempo do movimento relativo é igual ao intervalo de tempo do movimento de arraste, que é igual ao intervalo de tempo do movimento resultante. Agora vamos considerar o exemplo do lançamento. Considere, por exemplo, uma bola que se movimenta em uma mesa horizontal. Ao atingir a borda da mesa, essa bola vai em direção ao solo, mas a trajetória descrita por ela é um arco de parábola. Como nós podemos observar aqui nessa figura, nessa trajetória indicada pelos pontos em branco. E de acordo com o princípio da independência dos movimentos, quando o corpo apresenta dois movimentos simultâneos perpendiculares entre si, o deslocamento na direção de um dos movimentos é determinado apenas pela velocidade naquela direção. E assim, o lançamento pode ser decomposto em dois movimentos. Primeiro, o movimento vertical, que é necessariamente um movimento uniformemente variado, e a aceleração é igual à aceleração da gravidade, representada pela letra G. O outro movimento é o movimento horizontal, que é sempre movimento uniforme. Nos dois casos, nós vamos desconsiderar a resistência do ar. Observe aqui nessa figura a decomposição do lançamento, como no exemplo da bola que cai de cima de uma mesa. Ela tem um movimento na direção horizontal, representado pela sua velocidade inicial, que é horizontal. À medida que a bola cai, ela perde altura, mas a sua velocidade na direção horizontal se mantém constante, e a velocidade na direção vertical, que inicialmente é nula, aumenta à medida que o objeto cai em direção ao solo.
Observe aqui nessa figura que na direção vertical os pontos tornam-se cada vez mais espaçados. Isso indica que o movimento nessa direção é um movimento acelerado. Na direção horizontal, eles são equidistantes, têm a mesma distância, indicando que nessa direção o movimento é uniforme. Então, vamos escrever agora as equações do movimento. Na direção horizontal, o movimento é um movimento uniforme e a função horária do espaço é dada por a equação que nós já conhecemos. A posição é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Na direção vertical, onde o movimento é uniformemente variado, a função horária da velocidade na direção y é a velocidade inicial na direção y mais g vezes t. A função horária do espaço para o movimento uniformemente variado é y igual a y0 mais velocidade inicial na direção y vezes o tempo, mais aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Para o movimento uniformemente variado, também podemos escrever a equação de Torricelli. Na direção y, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação do y. Observe que no lançamento horizontal, a velocidade inicial na direção horizontal tem que ser sempre diferente de zero. A aceleração da gravidade é positiva porque é um movimento de queda. E a velocidade inicial na direção vertical, na direção y, é nula. Agora vamos calcular o tempo de queda para o lançamento horizontal. Partindo da função horária do espaço no movimento uniformemente variado, reescrita aqui, lembre-se que a velocidade inicial na direção y é zero e vamos considerar que a posição inicial na direção vertical também é zero. E a equação que nós temos para a função horária do espaço na direção vertical é essa daqui, em que y é igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. Reescrevemos a função horária do espaço para o lançamento horizontal. Considerando que y equivale à altura de queda, nós podemos reescrever essa equação apenas substituindo a letra y por h, que representa a altura. A altura de queda é a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Podemos reescrever essa equação, o 2 passa para o outro lado da igualdade multiplicando e a aceleração da gravidade passa dividindo. Podemos escrever que o tempo ao quadrado é 2 vezes a altura dividido pela aceleração da gravidade. Agora basta extrair a raiz quadrada dos dois lados e encontramos que o tempo de queda no lançamento é a raiz de 2 vezes a altura dividido pela aceleração da gravidade. Vamos determinar agora o alcance do objeto, que é a distância em que o objeto atinge o solo, na direção horizontal. Partimos da função horária do espaço no movimento uniforme, em que posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Considerando que x é o alcance horizontal, que nós vamos usar a letra D, e que a posição inicial é nula, então o alcance horizontal é apenas a velocidade inicial vezes o tempo de queda do objeto. Lembre-se que o tempo de queda é dado por essa relação no movimento horizontal. É importante mencionar que durante a queda no lançamento horizontal, a velocidade horizontal se mantém constante, o mesmo valor. A velocidade vertical vai aumentando até atingir o valor máximo quando o objeto atinge o solo, e que a velocidade resultante do movimento é tangente à trajetória descrita pelo objeto e o seu módulo é determinado pelo Teorema de Pitágoras.
que o módulo da velocidade resultante ao quadrado é o módulo da velocidade inicial ao quadrado mais a velocidade na direção vertical ao quadrado. Pessoal, obrigada. Tchau.